Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, sejam todos bem-vindos. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir, se você está visitando esse canal, né, já tem a primeira, segunda, terceira, quarta, se inscreva hoje mesmo, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem, comentem à vontade, comentário é importante, é engajamento deste canal, é onde essa plataforma identifica ser um vídeo relevante que merece ser levado a outras pessoas, tá bom? Então, não deixe de fazer o seu comentário. E existe também essa ampulhetazinha, esse sininho, que é o seguinte: toda vez que nós estivermos no ar, o YouTube vai te mandar um pop-up, né, chamado pop-up, dizendo: olha, a Graça Pura está lançando um vídeo agora, então você vai ficar antenado junto com a gente, tá bom? Então não deixa de fazer isso não, porque isso é muito importante para todos nós. Bom, meus irmãos, vocês sabem que nós temos hoje praticamente oficialmente 2 livros, um que já está disponível, que é o livro A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso, que mostra a história dessa doutrina. André, existe uma história por trás dessa doutrina? Não somente existe uma história por trás dessa doutrina, como existe histórias por trás das doutrinas, e essa é uma que eu conto. É claro que eu conto não segundo o sistema religioso, eu conto segundo a ótica da Bíblia, porque na Bíblia ela sai de um jeito, o significado dela é sepultura e chega nos dias de hoje transformado em um lugar onde serão jogados e atormentados aqueles que não estão dentro da igreja, principalmente aqueles que não dizimam, porque segundo eles estão roubando a Deus. Então é muito cômodo você criar uma doutrina onde você favorece, né, para as pessoas não saírem daquele lugar. É isso que acontece. E eu mostro essa história. Bom, se você quiser libertar-se definitivamente dessa doutrina do inferno manipulada pelos homens, leia esse livro, tá bom? E nós temos também o nosso segundo livro, que é o livro do Apocalipse, né? Comentário preterista, onde eu mostro que todas as profecias já se cumpriram. O que, André? Todas as profecias de Apocalipse já se cumpriram? Sim, e eu mostro isso aí. Então participe desse pré-lançamento que nós estamos oferecendo aí àqueles que querem, que vão participar, que vão adquirir esse livro. O seu nome vai estar até o dia 15 agora de novembro. Eu vou mandar para a editora, né, o nome de todos aqueles que estão participando desse pré-lançamento. Para quê? Para constar o seu nome lá nas páginas de agradecimentos e promotores da graça no Brasil. Participe disto, irmão, não fique de fora. Seja também um culpado por essa palavra existir. Então, a gente vai um dia, né, não estar mais aqui nesta vida, e com certeza o nosso nome vai estar eternizado nas páginas desse livro. Enquanto tiver tiragem, haverá lá, o seu nome vai estar guardado. Tá bom, meus irmãos? Então participe, uma ótima oportunidade. Me adicione lá no WhatsApp, né? Tá aparecendo para vocês aí. E vocês vão ter aí como você vai fazer. E a gente criou uma lista de transmissão no qual eu sempre ali estou colocando as novidades sobre o livro, o que é que está acontecendo, né? Inclusive eu passo tudo isso, até o contrato que eu fiz com a editora, eu passo lá tudo às claras, né? Uma prestação de contas até ser lançado o livro. Então participe disto, tá bom, meu irmão? Glória a Deus aí a todos que irão participar. E nós temos também as nossas apostilas. Isso mesmo, querido, nós temos hoje 16 apostilas prontinhas para você. André, como é que é essa apostila? Essa apostila, ela é o seguinte, cada apostila ela tem 10 temas dos nossos estudos, como esse que você vai ouvir hoje. Então, se você quiser ficar inteirado, né, guardar, né, principalmente para a gente poder, né, falar melhor, quando a gente leva essa palavra para alguém, a gente tem que dominar ela, porque nós somos muito questionados, né? Então, se a gente não souber onde está escrito, por que está escrito, a gente está arriscado aquela pessoa ali que a gente está querendo, né, atingir ela, né, com essa palavra, não vai surtir efeito, porque nós temos que saber, tá? Então também para você que pensa em montar um canal no YouTube, isso é muito bom, tá legal? E também para deixar um legado para as próximas gerações. Então adquire hoje mesmo as nossas apostilas. Lá no WhatsApp eu passo tudo para você. Tá bom, meus irmãos? Então vamos à mensagem de hoje, vamos lá? Então hoje nós vamos fazer um comentário, uma mensagem rápida sobre a passagem, né, que Jesus falou sobre
os edificadores, né? Aquele homem que construiu a casa na areia e o que construiu a casa sobre a rocha. Vamos ler a referência? E aí, queridos, existe uma passagem oculta sobre o fim dos tempos, né? Eu vou mostrar isso aí nessa mensagem de hoje. Está aí o texto aparecendo, Lucas capítulo 6, versículo 47 ao 49, que diz: Quanto a todos os que vêm a mim, ouvem as minhas palavras, Jesus falando, e as põem em prática, eu lhes mostrarei como são. São como um homem que constrói uma casa e cavou fundo e lançou os alicerces na rocha. Quando veio a enchente, a torrente atingiu aquela casa, mas não conseguiu abalá-la, porque estava bem construída. Mas quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem que construiu uma casa no chão sem alicerces. No momento em que a torrente atingiu aquela casa, ela desabou e sua destruição foi completa. Irmãos, quando nós éramos do sistema religioso, quando o líder, né, lia essa passagem, nós ouvíamos várias interpretações dela, não é verdade? E geralmente os pregadores, eles incitavam a gente, né, o povo, a ficarem firmes na igreja, porque Jesus falou, né, tá aqui bem claro, aqueles que ouvem as minhas palavras e as põem em prática. E aí, pôr em prática, vocês sabem que eles pervertem para dizer que são obras para a igreja, né, obras de evangelismo para encher a igreja, né, a própria obra da igreja também. Enfim, andar na caderneta do pastor, e isso de boa, dar o seu dízimo. Então era isso que nós ouvíamos, porque os que edificavam suas casas na igreja católica ou na igreja evangélica, esse era o homem sábio e ouvia as palavras do Jesus pastor ou do Jesus padre. E como a missão desse canal é mostrar que toda a vida de Jesus de Nazaré foi dedicada a informar que os dias que se aproximavam eram dias muito, muito maus, não é verdade? Jesus estava próximo do ano 70, o ano que iria acontecer a parúzia, a destruição do Israel bíblico, do judaísmo bíblico e o início de uma nova era, uma era eterna. Então, como o nosso canal é isso aí, eu vou mostrar para vocês a interpretação preterista completa sobre essa passagem, tá bom? Então, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, minha família da fé, como é bom entender a palavra. Bom, o texto está falando de uma história, né? E essa história foi contada por Jesus, que era um judeu, né? Jesus era judeu e nasceu em Israel naqueles dias do primeiro século. Então era muito comum o uso dessa linguagem de parábola, né? Jesus contou muitas parábolas para mostrar uma verdade. Só que, como eu falei no começo, o sistema religioso, geralmente por não entender a parúzia de Cristo em um tempo que Jesus falou que duraria o tempo de uma geração, e a gente olha para o futuro de Jesus ali, a gente consegue observar a queda do templo como o grande evento da parúzia, ou seja, a segunda vinda de Jesus. Então, Jesus estava alertando, né, a todos ali, aos de seus discípulos, aos seus ouvintes, que ficassem ligados naqueles dias. E essa parábola, ela não é diferente das outras parábolas. Jesus está aqui anunciando o fim dos tempos. Jesus estava anunciando que a hora estava chegando, porque o tempo seria o tempo de uma geração, da sua geração. Então, abençoado, isso se chama interpretação segundo a ótica judaica, e nós vamos usar o que Jesus falou para mostrar a vocês contextualizando, tá bom? Agora, eu faço a seguinte pergunta. Dessa parábola que nós estamos vendo aí agora aparecer, eu queria até pedir para colocar aí, dessa parábola que está aparecendo para vocês, qual foi o motivo principal que levou as pessoas a construírem as suas casas na areia e outros construíram na rocha? Jesus falou que aqueles que dariam ouvido a ele, a Jesus, esses seriam os que construíram a casa na rocha, ouviram a voz de Jesus. E os que não ouviram, construiu a sua casa na areia.
Então a resposta para isso aí é que haveria uma grande inundação. Esse é o âmago dessa parábola. As inundações, irmãos, são frequentemente usadas na Bíblia como uma metáfora para um exército invasor. Olha, e vocês podem encontrar isso nas seguintes referências que está aparecendo para vocês aí. Eu vou ler, eu destaquei Daniel capítulo 11, versículo 10, tá bom? Depois vocês anotem aí essas referências, tá legal? E vão lá e vejam se eu estou falando a verdade. Mas aqui em Daniel capítulo 11, versículo 10 diz: Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, ou seja, exércitos, e virá apressadamente e inundará. Então é uma referência a um exército e ele é como uma inundação, da mesma maneira como Jesus está falando também na parábola. E passará adiante e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Irmãos, vejam isso, né? Isso que eu estou mostrando para vocês é uma interpretação preterista completa. Ir ao passado e buscar o que o presente que está sendo interpretado, né, ali naquele momento que Jesus está falando, e depois ir ao futuro para ver se aquela profecia ou parábola aconteceu de fato. Por isso que não passamos do ano 70. Está aparecendo para vocês aí Lucas ainda capítulo 6, versículo 47 e 49. Então, o que Jesus está falando nessa passagem, né, principalmente nos versos 48 e 49, era para os judeus daqueles dias. É que haveria, Jesus estava transmitindo a eles, é que haveria uma invasão de um exército. Hoje nós sabemos que foi o exército romano e o seu ataque a Israel entre os anos 66 a 74 depois de Cristo, tá? Agora vamos passar à interpretação da casa. A casa mencionada aí nos versículos 48 e 49 é o Templo de Jerusalém, que Jesus predisse que em breve seria destruído. Em Mateus capítulo 23, versículo 38, diz que eis que a vossa casa, o templo, vos ficará deserto. Irmãos, Jesus tinha razão. O templo foi de fato destruído no ano 70 da primeira era cristã. Com o templo em ruínas, já não era possível, por exemplo, cumprir muitos aspectos da lei de Moisés. Por exemplo, a expiação dos pecados. Então, quando o templo de fato caiu toda essa legislação mosaica. O impacto dessa destruição, irmãos, do templo foi tão marcante para os judeus que o judaísmo bíblico chegou ao final. A religião praticada pelos judeus hoje tem apenas uma ligeira semelhança com a religião transmitida por Moisés. Hoje hoje é chamado de judaísmo rabínico. Esta religião é uma forma de judaísmo adaptada à destruição do templo. Por quê, irmãos? Porque o templo não será reerguido, e ainda que seja reerguido, o templo pode ser reerguido, como hoje há várias hipóteses para isto, porém, dentro do judaísmo bíblico não terá valor. Por quê? O próprio sacerdócio levítico não será cumprido, porque ninguém sabe hoje, dentro de Israel, qual é a sua tribo. E isso é impossível resgatar novamente. Então, como afirmado acima, a casa construída no terreno é o Templo de Jerusalém, que representa a lei de Moisés. A casa construída sobre a rocha não teria o mesmo destino. E vocês sabem qual é a casa construída sobre a rocha? Irmãos, antes de responder essa pergunta, e como nós respeitamos vocês, e para não transformar essa mensagem em uma narrativa tirada da minha cabeça, vamos mostrar como identificar o que é a rocha do versículo 48. Lá em Daniel capítulo 2, versículo 45, tem uma indicação de quem é essa rocha. Esse é o significado da visão da rocha, que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Aí está falando do sonho de Nabucodonosor e sua estátua, né? Então diz ali, continuando, o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então, a rocha é Cristo.
Em vários lugares da Bíblia, incluindo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Jesus é chamado de a rocha. Olha aí. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus renomeia Simão como Pedro, um nome que significa rocha. Veja, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, a rocha é Cristo, tá bom? Agora, a casa construída sobre a rocha é a base fundamental que todo cristão tem. Naqueles dias de Jesus, foi o evangelho do arrependimento dado aos seus discípulos. E mais tarde, Paulo também recebeu o evangelho para os gentios, que seria o evangelho da reconciliação. Então, esse era o evangelho daqueles dias. E hoje, que casa é essa construída sobre a rocha? Que evangelho é esse que nós pregamos? É o evangelho que nós estamos ouvindo e que tem dado às nossas vidas bases sólidas. Por quê? Porque a nossa casa ela está construída sobre a rocha. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 16. Nós somos o templo do Deus vivo. Olha só que maravilha. Naqueles dias, meus queridos, muitos se salvaram da morte no ano 70. Por quê? Porque ouviram o evangelho que os salvou. Eles estavam, então, edificados na rocha. E hoje, meus queridos, não é diferente. Por quê? Porque as tempestades continuam a chegar, as inundações continuam chegando. E se nós não estivermos atentos, perdemos a vida em um segundo. Olha só que coisa interessante, né? Por isso que a salvação, ela contém esse aspecto humano, não aspecto espiritual. Porque através dessa palavra podemos nos salvar, ou quando não demos atenção a essa palavra, podemos entrar em condenação. E isso em vários aspectos, até mesmo aspectos psicológicos. Então, meus queridos, a casa construída no terreno, ela representa o templo de pedra destruída na volta de Cristo durante a guerra judaica. Agora estou falando estou voltando para a mensagem e mostrando a vocês que essa casa construída no terreno, ela representa o templo de pedra ali, né, que foi destruído no ano 70. E hoje, meus queridos, muitos estão presos a templos de pedra. Estão presos a ordens de homens corruptos, estão presos a homens sem entendimento e estão sendo o quê? Destruídos. Sim ou não? Nós podemos falar isto? Claro que podemos. Por quê? Porque nós viemos de lá. Nós sabemos o que falamos. A casa construída sobre a rocha representa o verdadeiro templo de Deus. E isso nos mostra o quê? Que está dentro de nós. Perguntaram um dia ao Senhor, Senhor, onde nós devemos adorar? No templo de pedra ou em um monte? O que Jesus respondeu? Nenhum nem outro. Mas dentro de vós. E se você não entendeu a escatologia consumada, meu irmão, não tem como estar em graça. Não tem como entender Deus. E está o quê? Em tempos de destruição. Como esteve aqueles homens e mulheres que naqueles dias ignoravam o que Jesus falava. Jesus estava falando para aquela geração. Então, quando você não entende isso, e você traz todo esse conceito da parúzia de Jesus para os dias de hoje, a sua casa não está edificada na rocha, porque você dá mais ouvido à religião, ao sistema, ao tradicionalismo, do que à própria palavra. Então, ao contrário, vamos voltar aqui à parábola, então, ao contrário do judaísmo bíblico, que terminou com a destruição do templo, todos os firmados e fundamentados nos ensinos bíblicos corretos, é um templo que nunca será destruído. Não é a visão humana, é uma visão espiritual. Nunca seremos destruídos. Isso é a verdade. Por isso que todos firmados e fundamentados nos ensinamentos bíblicos estão corretos. Irmãos, até mesmo quando nós morrermos em carne, não pararemos. Nós continuaremos prosseguindo para Deus e seus planos infindáveis. É assim que eu creio.
Não vai parar, irmão. Mas com certeza Deus tem outros planos. Porque ele diz o quê? Aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para todos. Então, meus queridos, recebe essa palavra aí. Isso é uma palavra de esperança. Então, vocês perceberam essa mensagem? Ela está o quê? Nos contextualizando do que Jesus falou naqueles dias para aquelas pessoas, naquele sentido. E como nós falamos também aos dias de hoje. Isso, irmãos, prova por A mais B que a Bíblia, toda ela, é muito necessária para nós. Desde que saibamos o quê? Lidar com esse tesouro, porque é um tesouro. Mas vamos voltar aqui à contextualização histórica para essa mensagem, tá bom? Vocês sabiam, por exemplo, que pode haver uma outra camada para a significação desta palavra? Existe um outro significado para essa palavra? A casa nos versículos 48 e 49 pode representar Israel. Tá? O reino de Israel é frequentemente chamado de casa de Israel. Em toda a Bíblia, como está aparecendo para vocês aí, Salmos, número 135, versículo 19, Isaías, Jeremias, Ezequiel, eu destaquei aqui Ezequiel, vamos ler? Vamos ler. E ele me disse, filho do homem, como é este rolo? Depois vai falar a casa de Israel. Então, a Israel era conhecido como uma casa. Então, a primeira casa construída sobre a rocha pode ser o Israel cristão. Aqueles que foram salvos, aqueles que deram ouvido ao que Jesus falou e pôs em prática. Estes podem ser chamados dos 144 mil que se salvaram. A segunda casa, irmãos, que é destruída pela tempestade, pela inundação, é, portanto, o Israel não cristão, é o Israel judeu. A inundação que destrói a segunda casa representa o exército romano que destruiu Israel apóstata em 70 depois de Cristo. Tendo fugido para a cidade de Pela, é o que eu falei sobre a salvação, a igreja cristã não foi, em grande parte, molestada pela guerra. Então, aqueles que ouviram o que Jesus falou foram salvos da guerra. Nos 1000 anos após a guerra judaica, a Judéia cresceu e se tornou o quê? 95% cristã por volta do ano 614 depois de Cristo. O Israel cristão naqueles dias representa a casa construída sobre a rocha que resistiu à guerra ou à tempestade. E hoje também não é diferente. Os que ouvem a palavra sendo dita e as guarda e a põe em prática, tem a salvação a seu dispor. Contanto que aqueles que ignoram continuarão aí esperando Jesus voltar em um anacronismo bíblico sem fim. Então, abençoados, chegamos ao fim de mais uma mensagem simples, porém gloriosa. Nela podemos ser confortados pelas Escrituras que nos indicam que estamos no caminho certo, pois ao fazermos certas observações pontuais da segunda vinda de Jesus, conseguimos ver claramente o seu eco até os dias de hoje e assim passamos a ressignificar nossas vidas na frequência certa. Irmãos, e cada vez mais estamos nos conscientizando do nosso chamado, que é de mudar o mundo. Porém, não é indo aos poderes do Brasil como pensam a maioria dos religiosos, e sim se conscientizando do seu papel de agente transformador do seu próprio mundo. Porque as pessoas, infelizmente, elas têm uma visão das coisas que a cercam, mas às vezes ela não tem a percepção de que ela mesma faz parte desse sistema. Então, se você faz parte desse sistema, do mundo que nós vivemos, está na hora de começar a mudar o seu mundo, a mudar a sua visão pela bandeira certa, que é a bandeira do conhecimento da graça eterna. Ok, abençoados? Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem.
Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.